Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14. Vamos ler aqui o texto da palavra de Deus e, querendo o Senhor e com a sua graça, aqui trazemos uma palavra para nossa instrução, para nossa meditação nesta noite. Marcos, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 17. Marcos, capítulo 14. O texto é bem comprido, o texto é grande, mas nós temos uma leitura que certamente os irmãos já conhecem, e nós vamos então ler aqui apenas alguns versículos. Verso 17 diz assim: E chegada a tarde, foi com os 12, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após outro: Porventura sou eu, Senhor? E outro: Porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Temos aqui uma passagem, queridos, bastante conhecida daqueles que leem a Bíblia, e que nesses dias essa história está sendo contada, lida, representada, de muitas maneiras estão trazendo à tona a história da paixão e da morte e da ressurreição de Jesus, por estarmos aí dentro daquela semana conhecida como a Semana Santa, né? Nós certamente ouvimos bastante falar nesses últimos dias sobre a Páscoa, nos jornais, entrevistas, nos filmes, nos muitos comerciais, alguém falando sobre Páscoa já há bastante dias. Mas nós precisamos entender o verdadeiro significado da Páscoa. Precisamos ver o que realmente a Páscoa significa para nós, do que a Bíblia trata quando fala deste assunto, para que nós possamos comemorar sim a Páscoa, mas a Páscoa verdadeira, não a Páscoa que muitas vezes é apresentada aí no comércio, na televisão, enfim, precisamos entender o que a palavra de Deus nos fala sobre este assunto. Hoje vamos falar então sobre a verdadeira Páscoa. A Páscoa como a Bíblia nos apresenta. A Páscoa que nós devemos comemorar como cristãos. Já lemos aqui o texto de Marcos, onde Jesus está celebrando a Páscoa com os seus discípulos. O texto nos diz que chegou o período da comemoração da Páscoa, que chegou a semana que eles chamavam a festa dos pães asmos, e agora Jesus resolveu comemorar a Páscoa com os seus discípulos. Mas se Jesus está comemorando a Páscoa, é porque ela já estava instituída, já havia a comemoração da Páscoa. Então vamos entender, primeiramente, como foi instituída essa Páscoa, qual foi a primeira Páscoa. Essa festa foi dada por Deus a Israel. No hebraico, a Páscoa é Pessar, que significa passar por cima. Lembra exatamente o momento quando Deus disse que
cada família deveria matar um cordeiro, e o sangue desse cordeiro deveria ser espalhado nos umbrais da porta, nas vergas, e na casa onde houvesse o sangue do cordeiro que havia sido morto ali, o anjo da morte, o anjo destruidor, passaria por cima daquela casa. Ele não mataria o primogênito, o filho mais velho daquela casa, mas passaria por cima por causa do sangue que estava aspergido nos umbrais daquela porta. Então, Páscoa não fala de passagem no sentido da saída, da passagem do Mar Vermelho, fala muito mais da passagem como livramento, de passar por sobre aquela casa. Deus então instituiu essa que é a primeira festa judaica, que fosse comemorada no primeiro mês do calendário judaico, que é o mês de Nissan, que fica aí entre o mês de março e abril do nosso calendário. Ali no 14º dia desse primeiro mês, seria celebrada a Páscoa, que era a lembrança que deveria acontecer todo ano daquele livramento que Deus deu a Israel e como a partir daí começou a libertá-los da escravidão do Egito. Portanto, a Páscoa fala dessa libertação que Deus traz ao seu povo, da salvação que deu para eles, não somente do jugo pesado da escravidão, mas da morte. Os primogênitos não morreram naquela noite na casa dos hebreus por causa do sangue que foi aspergido ali na porta. Nós vamos ver que Levíticos, aqui capítulo 23, nos mostra que haviam algumas festas, algumas celebrações que Deus havia determinado. Ele diz: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, ou no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E do dia seguinte, aos 15 dias deste mês, é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. Então nós tínhamos duas festas, uma junto da outra. Uma festa chamada a Páscoa, que era no 14º dia do mês. E do 15º, 7 dias, que era a festa dos pães asmos. Então, toda essa celebração da Páscoa, ela durava 8 dias. Durante esses dias não poderia haver fermento nas casas. No 10º dia, um cordeiro sem mancha, sem nenhum defeito, deveria ser separado. E ele deveria ser morto, então, no 14º dia. O seu sangue seria recolhido e seria, então, aspergido nos lados da porta e na parte de cima, para indicar exatamente que naquela casa havia alguém que obedeceu a Deus e havia um cordeiro que foi morto em substituição ao filho daquela casa. Então, a Páscoa traz uma ideia exatamente de alguém que morre em favor do outro, para que esse não precise experimentar a morte ou a punição. O livramento que a Páscoa nos lembra é exatamente de alguém que morreu em favor do filho daquela casa. Essa, queridos, é a mais importante celebração do Antigo Testamento, é o memorial, é a lembrança mais forte do Antigo Testamento, a maior festa que Deus deu aos judeus para que eles celebrassem anualmente. Eles deveriam comemorar isso todo ano, porque foi exatamente a partir daí, a partir dessa primeira Páscoa, que Deus começou a libertar o povo, começou a cumprir as promessas do pacto que havia feito com Abraão, até que eles pudessem chegar na terra prometida e Deus cumprir, então, totalmente a promessa que havia feito aquele patriarca. Esta, portanto, é a primeira Páscoa, como Deus a instituiu, como ela deveria ser celebrada. E nessa Páscoa haveriam alguns elementos que Deus deu para que eles pudessem comer nesta celebração. O
O primeiro elemento da Páscoa era o cordeiro pascual. O cordeiro de um ano, sem manchas, sem defeito, que seria morto, seu sangue recolhido, e ele seria assado inteiramente. Ele não podia ser cozido, ele não podia ser preparado de outra forma, ele deveria ser assado e comido completamente. Se era muito para uma família, deveriam unir-se, então, duas famílias, para que pudessem comer. Se sobrasse alguma coisa, no dia seguinte deveria ser totalmente queimado aquilo que sobrou, porque havia um propósito muito claro. O cordeiro era morto como um símbolo, como um ato de fé, e era especificamente para aquele momento. Além do cordeiro, nós vamos ver que Deus estabeleceu mais dois outros elementos. Haveria o cordeiro assado no fogo, também os pães asmos, ou pães sem fermento, e as ervas amargosas, que compunham então os elementos para a celebração da Páscoa. Essa erva amargosa e esse pão asmo, nós vamos entender que tinham um significado muito grande. Por que o pão asmo? Porque o pão sem fermento, que no hebraico é matzá. Esse pão asmo, primeiro ele lembrava ou demonstrava a pressa de Deus em tirá-los do Egito. Então não haveria tempo para esperar a massa fermentar. Quem já fez bolo e pão principalmente, sabe que se prepara a massa, põe o fermento e tem que dar um tempo para aquele fermento fazer efeito e a massa fermentar. O pão sem fermento tinha a ideia, Deus tem pressa, vai tirá-los daqui rapidamente, não haverá tempo para a massa fermentar. Também o fermento na Bíblia, ele é um símbolo, tem um significado de algo corrompido, de pecado, de algo que não é bom. E o fermento, então, livre do pão, na realidade, não só ele não poderia ser colocado no pão, como naquela semana, tudo que tivesse fermento deveria ser tirado da casa e jogado fora. O pai de família deveria passar, assim, uma revista na casa, e tudo que fosse fermentado ele deveria tirar, porque fermento não poderia haver na casa de quem fosse celebrar a Páscoa naqueles dias. Ainda, algumas vezes, o pão é chamado de pão de aflição, porque ele também invocava a lembrança do sofrimento que eles experimentaram ali no Egito. Deus deu esse pão, falando então de pressa, falando de um povo que estava separado do Egito, né? Um povo que não comungava do pecado, da idolatria do Egito. Então o fermento ausente aí falava de santificação e também lembrava esse sofrimento que eles experimentaram. Mas as ervas amargosas, que no hebraico é maró, tem o propósito de lembrar exatamente da aflição que eles passaram. Comer as ervas amargas era para que eles lembrassem como foi amarga a vida ali no Egito durante o tempo de servidão que eles estiveram lá. Esses eram os elementos básicos da Páscoa original. A Páscoa como foi instituída por Deus na saída do Egito. Veja que ele não tem muitos elementos, até porque, vamos lembrar, este povo era escravo, não tinha assim uma despensa muito sortida, né? Ele não tinha muitos elementos. Mas depois, nós vamos ver que outros elementos foram acrescentados. Quando chegamos aqui na época de Jesus, a celebração da Páscoa já é como é feita até hoje pelos judeus. Ela já tinha outros elementos que faziam parte desta celebração. Nós vamos ver que ali há uma mesa e há uma bandeja que eles chamam queará. Nessa bandeja que fica na frente do pai de família estão dispostos os elementos que fazem parte desta ceia da Páscoa chamada Seder. E ali tem
além desses elementos que já mencionamos, o cordeiro assado, o pão asmo sem fermento e as ervas amargosas, ele tinha também um recipiente com água salgada, que era para lembrar as lágrimas que eles choraram lá no Egito. Veja que a Páscoa tem um forte sentido de lembrança, de lembrar do que Deus fez, como a vida era ruim, pesada na escravidão, e o que Deus fez libertando aquele povo. Também ali foi acrescentado um molho de frutas que tinha uma cor parecida com a do barro que eles usavam para fazer os tijolos. Esse molho chama-se haroshet e lembra exatamente o trabalho duro de fazer os tijolos para construir as cidades para os egípcios que eles faziam lá no Egito. E ainda foi acrescentada a esta celebração 4 cálices de vinho. O vinho foi inserido na celebração da Páscoa e eram 4 para lembrar, segundo a tradição judaica, das promessas de Deus feitas lá em Deuteronômio capítulo 6, de 4 coisas que Deus faria por eles. Deuteronômio capítulo 6, Deus diz assim: portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e primeiro, vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, depois, vos livrarei da sua servidão, depois, vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes, e vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E a última promessa: e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vos-la darei por herança, eu, o Senhor. Havia aqui uma promessa de Deus, então, que ele faria 4 coisas. Ele tiraria da carga dos egípcios, livraria da servidão, resgataria com o braço estendido e os levaria à terra que havia prometido. Então, segundo a tradição judaica, os 4 cálices de vinho que faziam parte da celebração, já que na época de Jesus, veja que na Páscoa original não há o vinho, mas na época de Jesus já há o vinho ali naquela celebração da Páscoa. Não era apenas um cálice, eram na realidade 4 cálices que eles tomavam, lembrando essas promessas de Deus para o povo de Israel, quando os tirou dali do Egito. E aí nós vemos então, queridos, que Jesus celebrou essa Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Era uma festa, era uma ordenança de Deus, e Jesus sempre foi obediente a Deus. Jesus cumpriu completamente a lei. Ele veio para mostrar como o homem realmente poderia viver para agradar a Deus. E aí Jesus reuniu os seus discípulos e eles perguntaram: aonde vamos comemorar a Páscoa? E aqui no texto de Marcos, nós vamos encontrar também nos outros 3 evangelistas referências a esta celebração. Jesus disse: olha, vão até a cidade, lá vocês vão encontrar um homem levando um cântaro. Sigam este homem. Na casa que ele entrar, perguntem. O mestre manda perguntar: aonde será o aposento que ele vai celebrar a Páscoa com os seus discípulos? Nós não sabemos se Jesus já havia combinado com alguém ou se ele, em sua onisciência, sabia que aquela pessoa estaria na cidade carregando água daquela maneira. O que os estudiosos dizem é que normalmente os homens não carregavam água em cântaros. Geralmente eram as mulheres que carregavam água assim. Os homens levavam mais água em odres. Então encontrar um homem levando um cântaro era algo incomum. E eles facilmente poderiam reconhecer este homem. Alguns pensam que este homem poderia ser João Marcos, o autor do Evangelho, que na sua casa, a sua mãe morava em Jerusalém. Nós vamos ver referências sobre isso depois. É aquela casa quando Pedro é liberto, lá em Atos capítulo 12, ele vai até lá, e pelo visto era uma casa grande, e ali então Jesus foi celebrar a Páscoa com os seus discípulos, num aposento elevado,
num cenáculo, né, um ambiente mobilado ali, Jesus foi celebrar esta Páscoa. Normalmente havia uma mesa baixa, eles não ficavam sentados em cadeiras, mas ficavam reclinados sobre a mesa, né? Sentados sobre almofadas, apoiado então de lado assim na mesa. E aí a gente vê que Jesus estava reunido com os seus discípulos. Há uma famosa pintura que supostamente retrataria esse momento, né? Mas a pintura não faz jus ao que estava acontecendo ali. Primeiro que na pintura está todo mundo de um lado só da mesa, como se fosse para tirar uma foto. Ninguém senta assim numa mesa deixando o outro lado vazio, né? Depois que eles estão assentados, e realmente o texto no seu original principalmente diz que eles estavam reclinados à mesa, porque eles eram assim que eles comemoravam a Páscoa, eles estavam sentados ali. E aí nós vemos que Jesus mandou os seus discípulos, Pedro e João, para preparar este lugar desta celebração. E quando chegou a hora de vida, nós lemos aqui a partir do versículo 17, Jesus foi ali celebrar a Páscoa. O texto de Lucas, capítulo 22, nos mostra também esse momento que eles encontram um homem levando um cântaro de água, vão até esta casa e preparam ali a Páscoa para comer com o mestre. Jesus diz ali no texto de Lucas que ele queria muito comer esta Páscoa com os discípulos antes de ir até a cruz. Porque ali Jesus tinha algo especial para fazer. Primeiro, ele realmente tinha um novo sentido a dar àquela celebração. Porque a Páscoa, irmãos, falava do Cordeiro que foi morto para trazer salvação. E agora, aquilo que antes era simbólico iria se cumprir inteiramente na pessoa de Jesus, porque ele era o Cordeiro de Deus que morreria para a salvação, não apenas de um habitante de uma casa, mas pelo mundo inteiro. Ele morreria naquela Páscoa. E é interessante que Jesus realmente queria comemorar aquela Páscoa e queria naquela Páscoa ainda ser crucificado. Se você acompanha a leitura dos evangelhos, os líderes judeus queriam matar Jesus, mas eles dizem: não vamos fazer durante a Páscoa, para que não haja tumulto ou alvoroço entre o povo. Porque na época da Páscoa, irmãos, os judeus vinham de muitos lugares, não somente de outras regiões do país, mas até de outros países. Eles vinham para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Então calcula-se que Jerusalém devia ter aí em torno de 40 mil habitantes nessa época, mas quando chegava na época da Páscoa, ela recebia pelo menos 2 vezes esse volume de pessoas. Ficava aí uma cidade com 120, 130 mil pessoas. Então era muita gente nas ruas. E aí os líderes judeus não queriam matar Jesus naquela época, durante a Páscoa, porque poderia haver realmente um tumulto. Vamos lembrar que eles estavam sob jugo do Império Romano, que puniria qualquer tipo de alvoroço, querendo reprimir qualquer rebelião, qualquer tipo de motim. Então eles disseram: não vamos fazer isso durante a Páscoa. Mas nós vamos ver que Jesus deveria morrer naquele período, porque ele era o Cordeiro Pascual que Deus havia enviado ao mundo. E aí nós vamos ver Jesus reunido com os seus apóstolos, reclinados em uma mesa, com os elementos da Páscoa dispostos ali para fazer aquela celebração. A primeira Páscoa, ela foi comida em pé, com os lombos cingidos, o cajado na mão, como quem está pronto para partir. Mas por essa época, a Páscoa já era celebrada de uma maneira diferente. Eles já comiam reclinados na mesa e não em pé, como na primeira Páscoa. Ali nós vamos entender melhor, por exemplo, quando os discípulos estão reunidos, e diz o texto de João, que Pedro pede aquele discípulo que Jesus amava, que é João, que estava próximo a Jesus, e o texto diz que ele se recostara sobre o seu peito
e pergunta quem é que vai trair. E às vezes alguém pensa assim, esse João era muito folgado. O camarada ficava sentado na cadeira vizinha e deitado no colo de Jesus. Mas não é isso. Eles não estão deitados. Eles estão reclinados na mesa. Então o que mais parece provável é que Jesus poderia estar reclinado assim para um lado e João estava do seu lado, mas reclinado para o outro lado. Por isso eles ficavam assim, próximo um do outro. Talvez João fosse mais baixo do que Jesus, e por isso o texto diz que ele ficava reclinado sobre o peito de Jesus. Ele não estava deitado no colo de Jesus, eles estavam reclinados sobre a mesa, um próximo ao outro. E ali, naquele momento que eles estão reunidos para celebrar a Páscoa, Jesus declara que um daqueles apóstolos iria traí-lo, que um dos discípulos deveria ser o traidor. E perguntaram então quem seria. Um a um os discípulos perguntam, serei eu, Senhor? Porventura serei eu? E Jesus disse, aquele que come comigo. E parece que mais intimamente ele diz a João, aquele a quem eu der o bocado molhado. E aí Jesus pega então o pão e molha naquele molho de frutas que fazia parte desta celebração e dá a Judas Iscariotes, identificando-o como o traidor. Porque Jesus já sabia o que ele estava pronto para fazer. Mas se ele estava pensando em fazer após a Páscoa, não era isso que o Senhor queria. O Senhor queria que ele morresse na Páscoa. Jesus queria realmente cumprir o propósito de Deus de ele ser o Cordeiro Pascual. E aí então ele diz, amigo, o que tu tens a fazer, faze-o depressa, faça logo. Judas então abandona o ambiente e vai vender Jesus por 30 moedas de prata aos líderes dos judeus, já que eles não queriam prendê-lo durante a Páscoa por medo de haver um tumulto. Judas lhes levaria a um lugar onde Jesus estivesse sozinho com seus discípulos, para que pudesse ser preso e sem causar nenhum alvoroço, nenhum tumulto. E é exatamente o que vai acontecer em seguida. Quando Judas sai, Jesus então faz uma nova celebração a partir dos elementos da Páscoa. Jesus toma apenas o pão e o vinho, e ele diz, agora esses elementos terão um novo sentido. O pão representa o meu corpo. Ele diz, isto é o meu corpo. Quando ele diz isto é o meu corpo, não está dizendo que o pão se transformou no corpo, porque o corpo de Jesus estava ali presente. Óbvio que ele estava falando no sentido figurado. O pão simboliza o corpo de Jesus. E o vinho simboliza o sangue de Jesus, que seria derramado em favor de muitos. Muitos aqui não significa que são apenas alguns e não todos. Muitos aqui é uma referência a Isaías capítulo 53, que diz que ele foi morto em favor dos homens, e ali ele usa a expressão muitos, que ele derramou a sua vida por muitos, que ele foi sacrificado por muitos. Muitos aqui é um contraste de poucos. Significa, na realidade, que ele deu a sua vida por todo aquele que nele crê. Glória seja dada ao nome de Jesus. E aí veja o texto de Mateus que diz, quando comiam, Jesus tomou o pão. Veja que a celebração da Páscoa já estava transcorrendo. Eles já estavam comendo. Mas naquele momento Jesus tomou o pão, abençoou, partiu, deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, que não é o primeiro cálice, aqui já é o terceiro cálice da noite. Deu graças e partiu dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Esse terceiro cálice era chamado o cálice da bênção. E é exatamente esse nome que Paulo dá a ele lá em 1 Coríntios, no texto que nós geralmente lemos para a celebração da ceia.
alguns versículos antes do texto tradicional, Paulo diz que ali era o cálice da bênção, e era assim que ele era chamado, o terceiro cálice. Jesus, então, a partir da Páscoa, institui essa nova celebração que é a Santa Ceia. Aí ele diz que essa seria a última Páscoa que ele estaria com os discípulos ali, que eles deveriam fazer esta celebração e que ele um dia tomaria de novo aquela ceia com eles no reino de Deus. Então Jesus promete que retornaria para buscar os seus discípulos, que os levaria para o seu reino, para que eles pudessem estar juntos e celebrar esta Páscoa com ele, esta ceia eternamente. E aí nós vemos então, queridos, que a ceia é concluída com um hino. Eles cantam um hino. Durante a Páscoa, normalmente eles cantavam hinos que são os salmos, do número 113 ao 118, os salmos usados para cantar nessa celebração. Provavelmente aqui eles cantaram um hino com a letra do Salmo 118, encerrando esta celebração, e Jesus vai até o Getsêmani, onde Judas vai encontrá-lo, levando os soldados para o prender. E aí nós precisamos entender, então, queridos, o que significa a Páscoa. Qual é o real significado dessa Páscoa para nós? Porque hoje, infelizmente, a Páscoa tomou um significado muito diferente, principalmente por causa do comércio, por causa de figuras pagãs que estão sendo utilizadas na Páscoa. E quando você liga a televisão, é bem verdade que em algumas emissoras vão passar alguns filmes sobre a vida de Jesus. É bem verdade que na cidade, não só aqui em Natal, mas em outras cidades, há algumas representações da paixão de Cristo, né? Algumas famosas, com atores conhecidos. Mas também é verdade que já há alguns dias você vai encontrar os supermercados abarrotados de ovos de chocolate e muito apelo comercial para comprar os ovos de Páscoa e os coelhinhos de chocolate e tudo mais, como se esta fosse a celebração da Páscoa, como se este fosse o sentido da Páscoa. E as pessoas falam de Páscoa como um momento de dar presentes, um momento de comer chocolate, um momento de tomar vinho, um momento de comer peixe, um momento de fazer essa celebração. Mas será que nós realmente estamos sabendo o sentido da Páscoa, o significado desta Páscoa, o que representa realmente esta celebração? Vamos entender então que a Páscoa, como ela foi dada aos judeus, ela vai ter o seu cumprimento total na pessoa bendita do Senhor Jesus. Jesus é a nossa Páscoa, ele é o cumprimento da Páscoa. Por quê? Com a sua vida, ele é o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem defeito, porque ele viveu sem pecado aqui nesta terra. O Cordeiro Pascual não poderia ter nenhuma manchinha, não poderia ter nenhum osso quebrado, não podia ter nenhuma deficiência. E Jesus é este homem sem defeitos morais. Aquele homem que viveu nesta terra, mas que nunca pecou, nunca cometeu uma falha, nunca desagradou a Deus. É interessante que Jesus nos ensinou a pedir perdão e ele também perdoou o povo, mas ele mesmo nunca pediu perdão. Por que Jesus nunca pediu perdão? Porque ele não cometeu nenhum pecado. Porque ele nunca fez nada de errado. Se algumas vezes ele ficou irado e virou as mesas dos cambistas no templo, ele não pediu perdão depois. Por quê? Porque ele estava fazendo o que era certo. E ele diz: vocês transformaram a casa de meu pai em casa de negócios. Jesus nunca pediu perdão porque ele nunca cometeu pecado. Ele é o Cordeiro sem defeitos, sem mancha, sem pecado. Aleluia. O Cordeiro precisava ser um Cordeiro macho, de humano. Aqui Jesus
é este homem já maduro que vai cumprir então este papel do Cordeiro Pascual. Antes que ele morresse, ele aparece lá no Rio Jordão. João Batista olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa lá no Antigo Testamento e agora a Santa Ceia que Jesus instituiu a partir da Páscoa, ambas, irmãos, ambas essas comemorações têm um mesmo sentido: apontar para a morte de Jesus em nosso favor. O Cordeiro Pascual tipificava isso, estava preparando o povo para entender que para que alguém tivesse vida, outro precisava morrer em seu lugar. E agora vem Jesus como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo através da sua morte. Então, quando chega aquela Páscoa que Jesus queria comemorar com seus discípulos, ele estava ali iniciando uma nova era. Veja que Jesus deixa de lado a água amarga, a água salgada, melhor dizendo, as ervas amargas. Ele deixa de lado aquilo, porque agora não era mais hora de lembrar do passado, simplesmente. A lembrança que a Páscoa nos invoca não é a lembrança do passado de escravidão, mas a lembrança daquilo que Jesus fez por nós ali na cruz, da sua obra consumada ali no Calvário. Aleluia! Que ele iria morrer pelos discípulos e faria um sacrifício definitivo, morreria de uma vez por todas. Aleluia. Quando terminasse aquela celebração, Jesus iria até o Getsemane. Lá ele oraria ao Pai, numa oração de agonia, de sofrimento, orando e dizendo: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice sem que o beba. Que cálice era esse que Jesus estava falando? Algumas pessoas às vezes dizem: Jesus estava com medo de morrer. Ora, irmão, Jesus não tinha medo de morrer. Ele diz claramente: eu vim para isso. Ora, Paulo não tinha medo de morrer. Pedro não tinha medo de morrer. Tiago morreu por causa do Evangelho. Se os homens que eram seguidores de Jesus não tinham medo de morrer por ele, como é que Jesus tinha medo de morrer? Não. O que Jesus temia não era a morte física. Outros dizem: Jesus pediu ao Pai ali porque ele tinha medo de não conseguir chegar até a cruz ou não conseguir cumprir a sua obra. Não, Jesus não tinha medo disso. Ele tinha certeza do que ia fazer, ele já tinha anunciado perfeitamente aos discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, ele sofrerá, ele morrerá, ele será sepultado, mas ao terceiro dia ele vai ressurgir. Ele já havia anunciado. O que Jesus temia, o que fez Jesus suar gotas de sangue ali no Getsemane? Ele temia, queridos, beber o cálice da ira de Deus. Porque ele conhecia muito bem, ele sabe quem era o Deus Todo-Poderoso que ele teria que enfrentar com toda a sua ira. Porque quando o homem pecou, o homem passou a ser culpado, réu, e portanto passou a ser digno da ira de Deus. Eu não estou falando da ira de um homem, estou falando da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus sofreu esta ira por nós. Por isso ele teme ali no Getsemane. Porque, queridos, uma coisa é enfrentar um homem, uma coisa é enfrentar os soldados romanos com as suas lanças, seus chicotes. Isso não era nada para Jesus. Outra coisa era sofrer o castigo por toda a humanidade das mãos de um Deus que é todo-poderoso, que é santo, que é justo, que não comunga com o pecado e que, para que houvesse o justo pagamento, Jesus tinha que sofrer por todos os pecados cometidos e que ainda viriam a ser cometidos do mundo inteiro. Aquilo não seria fácil. Imagine o que era sofrer o desagrado de Deus, sofrer a separação de Deus ali na cruz,
só para a gente entender. Imagine um filho que é um excelente filho. Um filho que nunca deu trabalho ao pai. Um filho estudioso, um filho carinhoso. Imagine um filho que o pai ama de todo o coração, que o pai só tem elogios para ele. Imagine um filho que nunca respondeu ao pai, que nunca deu um motivo de desgosto. Um filho perfeito. Um filho que o pai elogia para todo mundo, que tira excelentes notas no colégio, um filho que se comporta muito bem na rua e em casa, um filho que ajuda a mãe, um filho que ajuda o pai. Imagine aquele filho perfeito que nenhum de nós foi. Aquele filho que só recebe do pai os aplausos. E ele é o filho perfeito. Agora imagine que ele tem um amigo e que esse amigo fez uma coisa muito errada. O amigo foi lá e matou o cachorro do vizinho. O cachorro querido que o vizinho mais gostava, o menino foi lá e matou o cachorro do vizinho. E agora, por amor ao seu amigo, para que ele não sofresse a pena, aquele filho perfeito assume a culpa no lugar do outro. Diz, fui eu que matei o cachorro. E agora ele é preso, levado para a prisão, e aí ligam para o seu pai, vem aqui que o seu filho está preso, porque ele matou, ele cometeu um delito. E aí chega o pai. Dá para entender que aquele filho estava preparado para sentir o olhar de desgosto daquele pai, o olhar de desilusão daquele pai que dizia, mas você fez isso, você, meu filho querido, você, meu filho que nunca fez nada de errado, você. Imagine, irmãos, como ficou o coração daquele rapaz esperando ver o olhar de reprovação do seu pai, que ele não era digno daquilo, que ele não fez nada e que sempre tinha somente elogios do seu pai, mas agora ele iria receber a reprovação do pai, receberia possivelmente o castigo do pai, tudo porque ele resolveu assumir a culpa de outro. Essa história somente ilustra o que Jesus sofreu por nós ali na cruz. O Filho perfeito, sem pecado, e ele agora iria receber a desaprovação total de Deus. Em meu lugar, ele iria receber a culpa. Aleluia! Ele era o cordeiro que morreria em favor daquele que era o verdadeiro culpado, daquele que realmente merecia a morte. Jesus, então, queridos, iria morrer por cada homem. E na Páscoa e na ceia, ele estava falando, estava dando aos discípulos um motivo para lembrar daquilo que ele faria por nós ali naquela cruz. Antes de sair com os discípulos, Jesus encerrou a Páscoa e encerrou também ali a celebração da Santa Ceia. E Paulo vai usar aquele elemento para dizer, fazer isto em memória de mim. Então Jesus tomou aquele símbolo da Páscoa, transformou num símbolo mais próprio, mais pessoal, mais chegado a ele. Que na Páscoa havia a carne de um cordeiro, na Santa Ceia havia apenas o pão que lembrava o corpo de Jesus. Na Páscoa haviam ervas amargas. Na ceia havia apenas o vinho que simbolizava o sangue que era o preço de redenção para pagar, para resgatar, para comprar os homens que estavam no pecado. E aí Jesus conclui dizendo, digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus, então, agora está aqui precipitando tudo aquilo que viria a acontecer naqueles dias, que era o verdadeiro significado da Páscoa.
Cristo, então, portanto, queridos, é o cumprimento da Páscoa e é também o cumprimento da Santa Ceia. Ele encerra ali uma celebração e inicia outra, mas as duas coisas apontam para ele. A Páscoa, que era uma celebração profética, anunciava um cordeiro, agora tinha encontrado realmente o seu lugar, o seu cumprimento total na pessoa de Cristo, que seria o Cordeiro de Deus, que seria morto naquele dia, ou melhor, no dia seguinte. O dia seguinte, que era o dia da Páscoa. Ao meio-dia, que era o horário de matar o cordeiro. Foi mais ou menos neste horário que Jesus morreu ali na cruz, ou que estava passando ali na cruz pela agonia, sofrendo por cada homem. E aí nós temos então uma celebração que substitui a outra. Jesus não mandou que nós comemorássemos a Páscoa. O que ele mandou foi que nós comemorássemos a Santa Ceia. A Páscoa, essencialmente, é uma festa judaica. Jesus transformou essa Páscoa numa nova celebração. Assim como a Páscoa representava a realidade dos judeus, a realidade do judaísmo, que eles saíram do Egito, que foram tirados de lá com a mão forte. Agora, a ceia representa a realidade do cristianismo, que Jesus morreu por nós, morreu por todo homem, e agora nos dá esta celebração para lembrarmos da morte sacrificial, substitutiva do Cordeiro de Deus por cada homem que vive nesse mundo. E aí, assim como a Páscoa marca a saída, o êxodo de Israel do Egito, que deu início à nação de Israel, a Santa Ceia marca o início da igreja, ou aponta para esse início a partir da morte de Jesus, quando homens de toda língua, povo, toda nação seriam comprados pelo sangue do Cordeiro para constituir uma única igreja que iria, aleluia, ser beneficiada por esta morte e iria um dia encontrar de novo com Jesus para a celebração de uma nova ceia. Agora não mais esta ceia aqui da Páscoa, mas a grande ceia do reino de Deus, da celebração do casamento do Cordeiro com a sua igreja. Nós estamos aguardando este dia que chegará, quando o Senhor voltará e nós celebraremos uma ceia com Ele. Por isso, cada vez que celebramos a Santa Ceia, dizemos, esta pode ser a última aqui, mas nós teremos uma outra ainda para fazer lá com o Cordeiro, aleluia. Jesus disse, eu não vou beber de novo isso com vocês, senão quando for aquele dia no reino de Deus, quando Ele for rei, Messias, aleluia, no trono, reinando no milênio, Ele celebrará essa nova ceia juntamente conosco. E alguém pode perguntar, mas espere, e onde entram então aí o coelho, os ovos e essa coisa toda que nós temos da Páscoa aí? Que até agora ninguém falou disso, que não vi chocolate nessa mesa, que não tem nada de coelho nessa celebração. E aí nós precisamos entender, queridos, que ao longo da história veio esse coelho, né, que bota ovo de chocolate. Eu não conheço nem coelho que bota ovo, ainda mais eu não sei o que é que dão para ele, se dão um todinho para ele tomar, para ver se dá ovo de chocolate. Mas surge aí esse ovo de chocolate posto por um coelho, que é a celebração da Páscoa. Na realidade, isso é o incremento de elementos pagãos na celebração da Páscoa. Nós vamos ver que o coelho surgiu a partir das celebrações pagãs. Anualmente os egípcios, no início da primavera, tinham aquela celebração, e aí o coelho entra aqui como um animal que representa a nova vida, o renascimento, porque uma característica do coelho que os irmãos devem conhecer é que ele procria muito rapidamente, né? Se você deixar 2 coelhinhos, um macho e uma fêmea, com comida num lugar, e você voltar assim um mês depois, você vai ver que aquilo deu cria
e tomou conta, já tem vários coelhinhos ali, porque eles se procriam muito rapidamente. Por essa fertilidade, então, ele seria um elemento pagão, um elemento dos egípcios e de outros povos pagãos, para representar esta vida. No entanto, para Israel, o coelho era um animal imundo, era um animal impuro, e, portanto, jamais faria parte desta celebração, porque vamos lembrar que a Páscoa teria que ser celebrada num ambiente limpo. Todo o fermento que representava a impureza, a imundícia, teria que ser tirado dali. E, portanto, o coelho jamais poderia ser usado como símbolo. Nós vamos ver lá em Levíticos 11, por exemplo, que quando Deus dá a lista dos animais considerados impuros, imundos, ele diz, o coelho será imundo porque remói, mas não tem as unhas fendidas. A característica dos animais considerados puros seria exatamente esse animal que remói e que tem as unhas fendidas. Então ele diz, este vos será imundo. Um judeu jamais comeria carne de coelho, não incluiria o coelho na sua festa, porque ele era um animal proibido. A sua carne não podia ser comida por eles, portanto nunca fez parte da Páscoa o coelho. Não fazia parte desta celebração. Depois surge aí uma outra figura. Veja que em inglês a Páscoa se chama Easter. Daí esse nome vem de uma deusa chamada Ostera, que é a deusa da primavera. Na figura que a representa, ela tem um ovo em sua mão e olha para um coelho. Então, a partir daí, o coelho e o ovo são tomados como símbolos de fertilidade. O ovo também entra como símbolo da vida, porque é algo que parece que está morto, mas que de repente brota dele a vida, né? Dá origem a um animalzinho ali. O ovo, então, tem esse sentido da vida. Na mitologia grega é Perséfone, na mitologia romana é Ceres, essa deusa da reprodução, essa deusa da fertilidade, essa deusa cultuada na primavera. No entanto, nesses rituais onde os ovos eram utilizados como símbolos de fertilidade, eles também invocavam o sexo e haviam verdadeiros rituais onde havia muita prostituição. Os templos que adoravam as deusas da fertilidade, haviam prostitutas e prostitutos cultuais, que alguém praticava sexo livremente com essas pessoas, supostamente para atrair as graças da deusa da fertilidade. Então esses cultos aqui, eles jamais seriam recebidos por Deus. O ovo entra aqui como símbolo de vida, normalmente falando de uma nova vida no sentido de reencarnação, porque muitos povos antigos acreditavam nisso e tinham tudo a ver com essa celebração pagã da fertilidade, que incluía a prostituição, o sexo livre, verdadeiros bacanais cultuais, que obviamente nada tem a ver com o verdadeiro culto a Deus, jamais seriam aceitos por Deus na sua celebração. Então, queridos, ovo, coelho, não faz parte da celebração da Páscoa para nós. Como devemos celebrar a Páscoa? Como nós devemos nos comportar durante esta festa? Em primeiro lugar, vamos lembrar que a Páscoa aponta para Jesus. Então, Páscoa é hora de lembrar o que Jesus fez por nós ali na cruz. Lembrar de Jesus, que é o verdadeiro ponto central da Páscoa. Infelizmente, o inimigo tem tentado tirar Jesus da mente do povo e colocado como símbolo de Páscoa o coelho, os ovos, a festa, o vinho, o peixe. E pouco se fala daquele que é o verdadeiro cumprimento da Páscoa, que é Jesus, o Cordeiro Pascual, que morreu por nós. E a bem da verdade, queridos, a Páscoa é uma festa judaica.
Jesus não mandou que nós celebrássemos a Páscoa. O que ele mandou que nós fizéssemos foi celebrar a Santa Ceia, que nós fazemos não somente uma vez por ano, mas fazemos todos os meses. E, na verdade, ele nem instituiu o período, né? Se quiséssemos, podíamos fazer Santa Ceia toda semana, não teria problema algum. Quanto mais celebrarmos, mais nos lembraremos do que ele fez por nós. Mas já que o mundo para celebrar a Páscoa, vamos celebrar a Páscoa com Jesus. Vamos celebrar a Páscoa falando do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vamos celebrar a Páscoa falando daquele que morreu por nós, em nosso favor. O coelho nada fez por nós, nem muito menos o ovo, né? Os símbolos pagãos, eles não devem fazer parte da nossa Páscoa. Embora que, para nós, os crentes, o símbolo pagão não representa perigo nenhum. Ah, eu comi um ovo, pastor, e agora? Eu recebi um coelhinho de chocolate, eu comi, e agora? Será que eu estou amaldiçoado? Será que eu estou atraindo alguma maldição para a minha vida? Não, de forma nenhuma. Não fique preocupado com isso. O máximo que você pode ganhar é alguns quilinhos por causa do chocolate que você comeu. Porque o apóstolo Paulo diz claramente, queridos, olha, 1 Coríntios 8, ele diz, assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Então o ídolo não representa perigo para nós. Por quê? Porque você já tem uma aliança com o Deus verdadeiro, Deus poderoso, e com certeza você não comeu o ovo de Páscoa querendo adorar o coelho ou coisa parecida. Se você não quer comer o ovo de que você recebeu, faça uma doação para alguém menos propenso a ganhar alguns quilinhos. Mas se você quer celebrar a Páscoa com a sua família, não compre os símbolos pagãos. Não estimule esse tipo de entendimento equivocado do que é realmente a Páscoa. Ah, mas meus filhos adoram chocolate. Compre uma barra. A barra de chocolate tem, às vezes, a mesma quantidade e sai até mais barato do que o ovo de chocolate. Porque o chocolate não tem problema nenhum. Não é o chocolate o problema. O problema é nós estimularmos o sentido pagão da Páscoa, onde as pessoas cada vez mais lembram menos do verdadeiro Cordeiro, do verdadeiro sentido da Páscoa, e lembram mais do falso símbolo da Páscoa. Ah, sem ovo não é Páscoa? Sem coelho não é Páscoa? Isso é um engano. Sem Jesus é que não há Páscoa. Sem Jesus é que a Páscoa perde o sentido. Sem Jesus é que não há nada a ser celebrado, porque só celebramos aquele que realmente morreu por nós e nos deu a vida ali na cruz do Calvário. Então o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 5, alimpai-vos, pois, do fermento velho, todo tipo de influência do mundo, todo tipo de desejos pecaminosos, de erros, de falhas, de hábitos ruins que nós trouxemos do mundo. Paulo diz, alimpai-vos disso que é o fermento velho, para que você seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Ele está tomando aqui o fermento como símbolo de pecado, símbolo de contaminação, e ele diz, olha, assim como na Páscoa não pode ter fermento, na vida do crente também não deve haver a contaminação das coisas do mundo, porque Cristo, ele diz, nossa Páscoa foi sacrificado por nós. A nossa Páscoa, queridos, é Cristo, não é coelho, não é ovo, não é outra coisa. A nossa Páscoa é Cristo, ele morreu por nós, pelo que façamos festa, ele diz. Ele não proíbe a festa, mas ele diz, a nossa festa deve ser não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aleluia. A verdadeira Páscoa é Cristo. Ele é o verdadeiro Cordeiro, é o verdadeiro sentido, é o verdadeiro cumprimento da Páscoa, e essa deve ser a nossa celebração. Quer fazer uma ceia, chamar os vizinhos? Chame, mas não para incluir os elementos pagãos
chame para lembrar do que Jesus fez por você e para dizer a Ele que Jesus fez por Ele também. Páscoa é para nos lembrarmos do Deus que enviou seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter vida nele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, o verdadeiro sentido da Páscoa, irmãos, é que Páscoa significa libertação. Assim como o povo de Israel foi liberto do Egito, Jesus, ao morrer na cruz, nos libertou da escravidão do pecado. Por isso ele é chamado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Apocalipse capítulo 5, ele volta a surgir como o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, para com o seu sangue comprar homens de todos os povos, língua, de todas as nações, de todas as etnias. Para Deus, ele os comprou com o seu sangue quando derramou ali na cruz. Aleluia. Então, Páscoa não significa apenas essa renovação da vida. Páscoa significa libertação do pecado e da condenação que Jesus fez por nós. Aí nós vemos João apontando, capítulo 1, verso 29, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Páscoa também significa salvação. Cristo morreu por nós, queridos. Ele nos comprou, nos resgatou com o seu sangue. As festas em Israel, elas eram apenas algo que apontava para uma realidade maior. Eram o que Paulo diz, as sombras das coisas futuras. Então a festa da Páscoa lembrava algo que Deus fez por eles, mas apontava por algo maior, para algo maior que Deus ainda iria fazer, que era a morte de Jesus por nós ali na cruz. A Páscoa aponta para o Calvário, porque lá Jesus cumpriu totalmente o sentido da Páscoa. Que Deus nos abençoe então, queridos irmãos, que nós possamos entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Não se envolva com esta celebração pagã, não se envolva com esses símbolos que nada têm a dizer para nós, que lembram de coisas erradas dos pagãos. Que nós precisamos aproveitar esse momento da Páscoa para lembrar do que Jesus fez por nós e para anunciar ao mundo que há uma esperança em Jesus. O mundo que vive aí perdido, sem saber nem para onde ir, nós precisamos dizer a este mundo, olha, há uma esperança sim, há uma saída sim, porque Deus nos ama e porque em seu amor Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Aleluia.